Muito bom dia a todos. Hoje temos mais um episódio de Jovens à Política, desta vez na companhia da senhora deputada Filipa Pinto, deputada do LIVRE eleita pelo Círculo Eleitoral do Porto. Hoje temos uma cara nova nos Jovens à Política. A Lara está aqui connosco pela primeira vez para realizar a sua primeira entrevista. Mais um episódio e temos cada vez atingido mais gente, atingindo mais campos de ideias e isso deixa-nos muito gratificados. Começamos este projeto com basicamente só sonhos e muitas ambições e agora estamos finalmente a conseguir fazer o que tanto queríamos. Vou deixar que rapidamente a Lara apresente. Já sabem que se quiserem continuar a seguir os nossos trabalhos, podem seguir-nos no YouTube. Têm a nossa página do Spotify para ouvir as nossas versões áudio, podcast e também têm disponibilizado o nosso Instagram para conseguirem aceder aos nossos conteúdos e às nossas publicações de quando existem entrevistas novas, de quando temos mais conteúdo para vos dar. Lara, deixo que te apresentes. Olá a todos, olá senhora deputada, olá Filipe. O meu nome é Lara, eu sempre tive um interesse muito grande pela política. Quem anda comigo na escola sabe, quem convive comigo no dia a dia também sabe, porque graças a Deus sou uma pessoa que sempre deixei as minhas opiniões bem claras e nunca me deixei calar perante toda a nossa situação atual. Então, quando o Filipe me convidou para este podcast, eu fiquei muito feliz, porque também eu cresci num ambiente política. A minha irmã é candidata à junta de freguesia do Aluno e então tenho política no meu dia a dia e é por isso também que aceitei. E eu acho que existe uma frase muito bonita que é ser, acho que é ser-se jovem e não ser-se revolucionário na contradição. E acho que esta frase sente-se muito bem no nosso podcast. E este é um podcast que foi criado por jovens e é para jovens, é para fazer os jovens conhecerem a política e fazerem conhecer o outro lado da política e também ver que a política não é só a esquerda e que temos outros partidos, porque eu acho que muitas vezes, se calhar, só conhecem a esquerda e é por isso que apoiam. Talvez, não sei. É a minha opinião. Agora vamos passar para a primeira pergunta do nosso tema, a primeira pergunta da nossa entrevista, o primeiro tema. Eu gostava de perguntar à senhora deputada o que é que lhe fez entrar na política, qual é que foi o seu motivo para entrar no livro, o que viu no livro para ser o seu partido de causa e para concorrer às eleições e ainda bem e parabenizo-a estar eleita e ser deputada da Assembleia da República. Obrigada, Filipe e Lara. É um gosto enorme estar convosco, com dois jovens interessados na política, interessados por causas relacionadas com os problemas que hoje em dia estamos a viver. E eu posso dizer que eu entrei para a política em 2019, numa altura em que apareceu o partido de extrema-direita em Portugal. E eu passei de uma posição de mera observadora e comentadora nas redes sociais, porque eu não tinha envolvimento em mais nenhum partido, e não estava inscrita em partido nenhum, para uma participação ativa na vida política. E então decidi que seria o momento, uma vez que estávamos a sofrer uma ameaça ao Estado de Direito, porque este partido foi legalizado pela via constitucional, pelo Tribunal Constitucional, e nós sabemos com assinaturas falsas, uma série de ilegalidades que eles conseguiram contornar, e tudo isso me deixou preocupada, porque eu sou professora, porque eu vivo diretamente com jovens que veem muitas redes sociais, que estão muito ligados a redes sociais, mas que veem poucas notícias em jornais credíveis, com uma comunicação social devidamente fundamentada, e comecei a perceber um entusiasmo que alguns jovens começaram a ter por um partido que, na verdade, vive e alimenta-se de notícias falsas, de ideias erradas e que poderiam considerava já eu na altura uma ameaça, quer ao presente, quer ao futuro que eu queria deixar aos jovens que eu conhecia, e agora que tenho o prazer de vos conhecer também, percebo que não estou sozinha nesta luta. Então, em 2019, havia um partido que tinha primárias abertas, que isto quer dizer que qualquer pessoa da sociedade se podia candidatar às eleições. Na altura estavam as primárias a decorrer para as eleições europeias e para as eleições legislativas, e eu acho que num ato de loucura decidi vou-me candidatar. Pronto, eu sou desconhecida, ninguém sabe quem eu sou, candidatei-me às primárias do Partido Livre
e fiquei em segundo lugar nas legislativas aqui no Porto. Em primeiro já ficou Jorge Pinto, que era um fundador do LIVRE, era uma pessoa que já tinha um trabalho de mais de 5 anos ligado à fundação do partido, e depois fiquei em 10º para as eleições europeias. Isto deu-me muito ânimo, na verdade. Envolvi-me bastante no partido também a nível interno, a nível dos órgãos do partido. Eu concorri nesse ano como independente, não estava inscrita e, portanto, era uma independente que estava nas listas do LIVRE. Passado alguns meses, 3 ou 4 meses, entrei para o partido, filiei-me no partido. E a partir daí comecei o meu percurso dentro do LIVRE, que eu considero ser aquele que mais me representa. E vocês perguntam porquê o LIVRE e não outro partido? Poderia também ser independente, pelo PS, ou independente. Eu sou uma pessoa de esquerda, defendo ideias de esquerda, de justiça social, de igualdade, de combate à pobreza, e também percebi que teria que ser num partido de esquerda que eu poderia ter alguma voz. E porquê o LIVRE? Porque eu sou europeísta, claramente, porque sou também ecologista, no sentido que percebo que o planeta está a passar uma fase difícil a nível da sua preservação, e também é uma coisa que eu preocupo-me sempre com os jovens, como eu já vos disse. O planeta que temos de deixar aos nossos filhos, aos nossos netos e aos nossos jovens tem de ser um planeta mais sustentável, e nós estamos a passar uma crise ecológica e, portanto, é um partido ecologista, europeísta e também social, no sentido de causas sociais. É um partido de esquerda, como eu estava a dizer. E, portanto, liberdade, esquerda, Europa e ecologia são os 4 pilares do LIVRE. E estes 4 pilares para mim são fundamentais. A liberdade, depois de termos passado uma ditadura, e fez este ano os 50 anos do 25 de Abril e da libertação de um país que esteve amarrado a uma ditadura de extrema-direita. Para mim a liberdade é uma questão essencial, mas não é uma liberdade igual à da iniciativa liberal, porque para a iniciativa liberal, liberdade é menos Estado, é menos impostos, é menos serviços públicos, é mais privado. Isso para mim não é liberdade. A liberdade é a possibilidade de todos podermos aceder aos serviços básicos e essenciais de uma sociedade livre. De uma sociedade. Eu não sou livre se eu não tiver dinheiro para ir ao médico. Eu não sou livre se não tiver capacidade de estudar até o ensino superior. E se eu quiser continuar e fazer um doutoramento. Ou seja, no fundo, o partido no qual eu me revia era o LIVRE, precisamente porque esta ideia de liberdade não se baseava no individualismo, baseava-se numa ideia de comunidade. E, portanto, a esquerda e a liberdade da esquerda é uma liberdade ligada não ao individualismo e ao indivíduo por si e ao mérito próprio, mas também a uma liberdade em comunidade e em solidariedade. E, portanto, por essas 4 razões, liberdade, esquerda, Europa e ecologia, que são os pilares do partido, eu olhei e percebi que era ali que eu queria estar e era ali que eu queria contribuir para um Portugal melhor, para uma sociedade melhor. Bom, tudo isso que você falou leva-me a uma pergunta mais geral. É porque o LIVRE começou com uma representação muito pequena e nós vimos que nas últimas eleições foi crescendo e vocês passaram, se não me engano, de 4 para 6 deputados. É um crescimento pequeno, mas o que eu acredito que fez muita diferença. Como é que justifica o crescimento do LIVRE, uma vez que todas as forças à esquerda desceram nas últimas eleições? Essa é uma pergunta muito boa. Na verdade, o LIVRE cresceu quando diminuiu o PCP e diminuiu o Bloco de Esquerda. E eu penso que tem a ver com uma posição de ligação à sociedade que as pessoas reconheceram como mais eficaz. Ou seja, o Partido Livre é ecologista e vocês dizem, os outros também são. O PCP até tem o PEV, que é o Partido Ecologista Os Verdes, na sua coligação. É certo que tem também ecologia, mas, por exemplo, o PCP defende as touradas, nunca foi contra as touradas. Acho que é uma questão que, por exemplo, a maior parte das pessoas em Portugal considera que é uma questão ultrapassada, que já não devia existir. Tortura animal não é cultura na nossa visão das coisas.
Então, acho que as pessoas perceberam que o livro tem uma visão fresca, de esquerda também, ecologista, mas europeísta. Nós temos o Bloco e o PCP, o Bloco é eurocético, o PCP não é europeísta, aliás, opõe-se fortemente ao europeísmo, e o livro é de facto europeísta. E porquê? Eu penso que tem a ver com o facto de nós percebermos que a Europa precisa de se tornar um bloco de países democráticos e onde os ideais democráticos sejam reforçados e sejam constituídos de uma forma forte, por oposição a outras formas de poder, como temos os Estados Unidos, não é oposição, pode não ser oposição, pode ser trabalho em conjunto, como a Rússia, como potências mundiais como a Índia, a China, etc. Portanto, os países sozinhos na União Europeia são fracos ou não são suficientemente fortes para lutar contra outras visões do mundo que não sejam as que nós consideramos as melhores, a ocidental, não quer dizer que seja a melhor, mas que seja aquela que nós nos revemos como sendo a mais justa para a Europa. O livro tem uma visão mais, digamos, integrada da esquerda. Então nós consideramos que a esquerda deve unir-se em projetos progressistas, ecologistas, e que mostrem ao mundo uma visão mais integrada da vida. E não é tão facciosa e tão tendenciosamente isolada como são, se calhar, as outras visões. Eu acho que agora, com os resultados das eleições, a esquerda percebeu, e o LIVRE foi, digamos, o impulsionador de acordos até para as autárquicas, que vamos ter em outubro, acordos de esquerda. Ou seja, se nós já temos um governo de direita, um presidente da direita, se nós nas autarquias conseguirmos formar coligações de esquerda progressista e ecologista, e que consiga ter uma proposta para as pessoas que elas vejam como sendo válida, poderemos ter uma forma de governar as autarquias que não fique também tudo na mão da direita, porque seria uma catástrofe. Todas as autarquias, ou uma grande maioria de direita, um governo de direita aliado à extrema-direita, que nós estamos a ver agora uma viragem à extrema-direita nas políticas da AD, e temos um Presidente da República que também está afiliado no PSD. Portanto, foi esta visão mais fresca e renovada da esquerda que eu acho que encantou mais as pessoas e que fez com que elas acreditassem nesta nova ideia de liberdade que o livro apresenta e que fez com que tivéssemos mais deputados. A senhora deputada falou de várias coisas na sua intervenção, mas para fazer um remate final a este primeiro tema e avançarmos para o próximo tema, gostava de perguntar em relação ao europeísmo, que é uma das causas que, podemos dizer assim, separa o LIVRE da esquerda, mais à esquerda tradicional, e também do PS, no sentido em fazer disso a sua causa prioritária, apesar do PS ser um partido profundamente europeísta e todos nós sabemos disso. Gostava de perguntar à senhora deputada se às vezes um Partido Livre não fica um bocado no meio da corda, no sentido em que temos posições que podem muitas vezes ser interpretadas como uma posição do Bloco, do PC, e depois há uma procura em buscar ideias também do PS e às vezes de parecer uma versão, perdão, uma expressão, uma versão light do PS, uma versão mais atualizada. E portanto acho que às vezes essa parte não fica esclarecida. Em relação ao europeísmo, o LIVRE, enquanto partido que se enquadra no grupo dos Verdes no Parlamento Europeu, ao contrário tanto do PS pelos socialistas democráticos, tanto do LIVRE e do Bloco pela esquerda, acredita que os Verdes europeus são a melhor alternativa para se construir uma Europa mais ecológica, para se construir uma Europa mais social? Ou não sei, eu sei que não pode dizer o contrário, seria estranho, mas ou acha que ainda há muito caminho a percorrer nesse sentido, até na própria ideia dos Verdes? Essa é uma pergunta muito boa. A questão dos verdes europeus, os verdes têm dentro do Partido Verde várias tendências dentro do próprio grupo dos verdes.
o livro está claramente no grupo da esquerda verde europeia, ou seja, eu não entendi muito bem o que é que ficamos no meio da cor, em cima da ponte, não é? Porque por um lado, por exemplo, revemos-nos em várias ideias dos Socialists and Democrats, não é? Onde está o PS, mas a vertente ecológica está nos verdes europeus. E porquê? Porque o livro, desde também a sua fundação, e eu lembro-me em 2019, o que mais me atraiu até foi a proposta que o livro tinha para um Green New Deal, que é um novo pacto verde para a economia, porque nós, ao contrário do PAN, por exemplo, não defendemos apenas medidas ambientalistas, nós defendemos a ecologia, que é uma coisa bastante mais sistematizada em termos de mudanças políticas e económicas. Uma coisa é defendermos a separação do lixo, isto é uma medida ambientalista, mas defender uma economia verde em que se formem pessoas com novos empregos para dar resposta à crise ecológica, em que há uma transição ecológica sem perda de empregos daquelas pessoas que trabalham hoje em áreas ligadas aos combustíveis fósseis, por exemplo, haver essa transição até ao nível do mercado de trabalho, é uma medida que os verdes defendem através do seu novo Pacto Verde. E, portanto, parece-me que o livro, estando nos verdes europeus, é e entrou no ano anterior, ou seja, eu acho que é uma prova que o partido está no caminho certo para propor ao país também um pacto verde que faça a mudança política e ecológica por dentro, e não só medidas ambientais que são mais ou menos aleatórias. São propostas que têm a ver mais com um programa político e ecológico e económico que sustente a transição ecológica. E é por essa razão que eu acho que os verdes deviam, e esperemos que sejam reforçados nas sucessivas eleições que teremos pela frente. Agora, se calhar, acho que mudaríamos de tema e passaríamos para a educação. Eu acho que é um tema que me diz muito, uma vez que é professora e que convive também com jovens da nossa idade. E sobre a educação, acho que atualmente podemos falar da educação sexual nas escolas. Eu sei que se envolveu em um pequeno confronto nestes últimos dias, em relação ao deputado do Chega. E como professora, como é que vê esta retirada da educação sexual das escolas e partidos de extrema-direita associarem a educação sexual à ideologia de género? Gostaria de explicar a importância disto. A questão da cidadania, para mim, é uma questão muito cara também, na medida em que eu acho que formar jovens não é formar apenas os jovens a nível académico, mas é como um todo. A sua formação deve ser encarada como um todo. Devemos ter jovens informados nas suas diferentes áreas na saída da escolaridade obrigatória, quando se fala da saída da escolaridade obrigatória, 12º ano, assim como um jovem deve ter capacidade de perceber e de lidar com questões de como fazer um empréstimo bancário, como fazer um investimento, como fazer poupança, como tratar o ambiente, separar o lixo, como tomar medidas ecológicas a nível da sua prática diária, de consumir determinados produtos em vez de outros. Também deve estar preparado, e muito bem preparado, para encarar a vida sexual de uma forma responsável. E nós sabemos que nem todas as famílias podem e têm capacidade para tratar as questões da sexualidade de uma forma, objetivamente, digamos assim, correta. Há sempre pais que não têm capacidade para explicar determinados assuntos, não têm informação para explicar determinados assuntos. Há assuntos que são de tal forma particulares e específicos, e eu estou a falar da identidade, sim, não é só a questão dos órgãos genitais que nós estamos a falar da questão da identidade, que muitas vezes precisa de uma intervenção que seja a escola a fornecer, ou seja, a escola tem a obrigação de formar os cidadãos todos a nível global e de uma forma responsável, objetiva, científica e
que garanta que todas as famílias têm a mesma informação. Porque nem todas as famílias têm. Há famílias que conseguem responder a todas as necessidades, todas as dúvidas e todas as perguntas que os adolescentes têm, e há outros pais que não têm essas capacidades. E isto seria, a escola tem a obrigação de tratar os cidadãos todos como igual. E, portanto, retirar dos conteúdos da cidadania o domínio da sexualidade. Eu fui coordenadora na minha escola da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, e percebi que uma das coisas que os jovens mais me perguntavam e mais pediam era porque é que as aulas de educação sexual não são dadas de uma forma bastante mais consistente. Porque é que há pessoas que dão e outros não dão, uns fazem isto bem, outros não fazem muito bem, uns pedem ajuda, por exemplo, ao centro de saúde, em que vêm enfermeiros falar do assunto das infecções sexualmente transmissíveis, da prevenção da gravidez, métodos contraceptivos, a questão de trazer psicólogos que falem da questão da identidade de género, porque a extrema-direita diz que não há género. Imaginem a ignorância destas pessoas. Eles falam só em sexo, porque eles são obcecados pelo sexo. Devem perceber, eu estou sempre a perguntar qual é a obsessão deles com o sexo. Vocês só pensam em sexo. Há também género. O género é a maneira como nós nos apresentamos mediante a nossa personalidade. Como é que nós nos apresentamos à sociedade? Que género é que temos? Porque, de facto, há questões de género quando estamos a falar da sexualidade. E, portanto, eles querem pura e simplesmente banir o tema e a palavra género, querem falar apenas de sexo, mais uma vez obcecados com sexo, temos que dizer isto, hashtag extrema-direita obcecados com sexo. Só pensam em sexo. É isto que eu, quando estou nas comissões, olho para eles e olho para eles com um ar triste e digo, vocês só pensam em sexo, qual é o vosso problema? Arranjem um terapeuta, tratem de ver qual é o vosso problema. Esses recalcamentos todos vêm de algum lado, é impossível. E, portanto, isto é uma coisa que eles cavalgam na sociedade. Eles entendem que, eles querem dizer que nós, os outros, a esquerda, é que pensa em sexo. Eu digo, não, nós pensamos em formar pessoas, informar, torná-las pessoas que sabem tomar as suas decisões de forma informada e com aquilo que a Organização Mundial de Saúde considera ser a melhor formação possível, que é a formação, tomar decisões, mas de forma informada e não com base na ignorância. Então, fazendo uma pergunta muito direta, como é que nós conseguimos prevenir violência no namoro ou até abusos sexuais se não tivermos essa discussão nas salas de aula, e esperando que sejam as famílias a dizer aos filhos, e sabemos que as famílias têm, muitas vezes, dentro das próprias famílias, há abusadores, nós sabemos que a maior parte da violência doméstica vem dentro de casa, a violência no namoro também, e o abuso sexual sobre crianças e jovens, muitas vezes parte da própria família, e portanto nós entendemos que tem de ser a escola a preparar e a alertar os jovens para estes problemas que tanto afetam a sociedade hoje em dia e que é urgente combater. Eu sei que os conservadores dizem que a família não tem, a família é que decide sobre a educação que deve dar aos filhos, e eu lembraria sempre esses conservadores, não é só a extrema-direita que o defende, o próprio CDS também o defende, que nas questões de abusos sexuais e de violações e violência doméstica é dentro da família que isso acontece. E, portanto, o que a escola tem de fazer é proporcionar a todos os jovens as mesmas oportunidades e a mesma formação. E uma formação credível, baseada na ciência e baseada em factos. E, portanto, é nessa aposta que a escola deve caminhar no sentido de termos uma cidadania plena. Este governo retirou um dos domínios essenciais da educação e eu sei que o Sr. Ministro da Educação está bastante, conhecendo minimamente, eu percebo que se calhar não era este o caminho que ele queria fazer, mas é o caminho que lhe está a ser imposto pelo Primeiro-Ministro. E este Primeiro-Ministro está claramente a cavalgar a onda da extrema-direita e do CDS, porque são estas questões que também fazem o pacote todo que a extrema-direita apresenta ao país, que é combater
a chamada ideologia de género, que não existe, não é? Mas que eles entendem que é uma coisa que tem que ser combatida, e nós entendemos que agora sim é que a cidadania está refém da ideologia, que se até aqui estava a dar informação aos jovens, neste momento, retirar a ideologia foi colocar a ideologia, e a ideologia, infelizmente, é a ideologia conservadora e da extrema-direita. E nós queremos uma cidadania isenta, científica e que formasse os cidadãos de forma completa e integrada. Acredito que o tema da educação sexual seja um dos temas mais badalados, pelo menos destas últimas semanas. Eu, enquanto aluno, não tinha mais em que concordar com a senhora deputada Filipa Pinto, porque nós temos cada vez mais a necessidade de receber informação credível. Os jovens cada vez mais têm acesso a informação não credível, a fake news, até em relação à educação sexual, a conteúdos sobre educação sexual errados que possam ser encontrados na internet, e que os jovens, não tendo a oportunidade e a possibilidade de terem acesso a essas informações através da via escolar, que é a via mais científica e correta, no sentido em que tens um professor a explicar-te, um professor que foi formado para aquilo, que teve apoio para explicar aquilo, e isso é que é importante nós sabermos. E é o que a senhora deputada disse, e colocando-lhe uma questão, vendo o que foi feito ao programa de cidadania, o que foi disponibilizado pelo governo, das mudanças ao que foi e ao que vai ser o programa de cidadania, vemos que não foi só a educação sexual que foi tirada. Tivemos temas como, por exemplo, acho eu, no terceiro ciclo a educação ambiental foi tirada, temas que importam muito mais para os jovens, às vezes, do que propriamente, sem querer desvalorizar a literacia financeira e empreendedorismo, do que propriamente saber fazer o IRS, que nenhum jovem com 15 anos vai fazê-lo. Mas saber como deve preservar o ambiente, saber como deve prevenir-se corretamente de doenças sexualmente transmissíveis e de todos os problemas da sua vida cotidiana é muito mais importante. E gostava de perguntar à senhora deputada o que é que acha, não só das alterações em relação à educação sexual, mas das outras alterações que foram feitas ao programa de cidadania e desenvolvimento nos diferentes ciclos. E essa é uma boa pergunta, porque nós também falamos da sexualidade, porque foi uma coisa que deu causou muito alarido, e até a nível dos próprios psicólogos, diretores que também estão contra, pessoas ligadas à saúde que também se manifestaram, psicólogos, como eu já referi, uma série de entidades que referem que retirar estes conteúdos vão formar uma geração com uma educação bastante deturpada, e falaste há bocadinho e bem de que jovens acedem a conteúdos que não estão corretos, e há estudos sobre, por exemplo, o acesso à pornografia desde muito cedo, que revelam uma distorção do que é sexualidade saudável. As pessoas que só veem pornografia, os jovens que só veem pornografia, têm uma ideia de que a sexualidade é aquilo, e não é. Portanto, a sexualidade tem muito a ver com sentimentos, emoções e uma formação completa das pessoas. Mas há os tais outros conteúdos que foram retirados. Eu tenho aqui a lista. No primeiro grupo foi retirada a igualdade de género. Lá está. Porquê? Porque a palavra género para a extrema-direita não existe, só existe sexo, não é? Os tais obcecados com sexo. Portanto, a igualdade de género, que tem a ver com os direitos das mulheres, tem a ver com a igualdade entre todas as pessoas na sociedade, que foi retirada, a educação ambiental. Depois, no segundo grupo, a sexualidade, que também era transversal, no segundo ciclo, que era trabalhada nos 2 ciclos do ensino básico, segundo e terceiro ciclo, também foi retirada. Ficou a literacia financeira, mas foi retirada a educação para o consumo. Imaginem, retirar a educação para o consumo, quando nós sabemos, primeiro, que uma coisa está ligada à outra. Quer dizer, eu, se não sei consumir corretamente, eu vou vou ser um consumidor que vou dar cabo das finanças pessoais. Portanto, foi retirado esse lado. Depois, no terceiro grupo, foi retirado o mundo do trabalho, segurança, defesa e paz, bem-estar animal. Os animais não interessam à direita, portanto, o que é que interessa aos animais? Os animais é para touradas e pouco mais, voluntariado e outras de acordo com as necessidades. E ficou apenas o empreendedorismo no terceiro grupo. Ou seja, nós olhamos para esta cartilha e vemos aqui uma cartilha claramente direita, conservadora e reacionária. É o que nós vemos aqui.
A cidadania, se for aqueles temas que aqui estão, é uma direita conservadora, que não quer saber da liberdade individual, da prevenção da sexualidade, de doenças e infecções sexualmente transmissíveis, da violência no namoro. Quer uma mulher, ou um jovem, ou uma jovem pacata, sossegada, com papéis de género também. Lá está, se não há igualdade de género, há papéis de género, é o contrário. E os papéis são a mulher na cozinha e o marido cá fora. Portanto, o jovem vai ter que sustentar a mulher, não é? Portanto, voltamos aqui àquilo que se chama a direita conservadora no seu expoente máximo. E as últimas novidades negativas que têm a ver com os direitos laborais que saíram esta semana, está tudo ligado. Vocês façam o puzzle, encaixem tudo e vão ver o que é que está a sair. Retirar direitos às mulheres trabalhadoras é para elas desistirem do trabalho e voltarem para casa. Está certo, eles querem acabar com a igualdade, retiraram a igualdade de género dos conteúdos de cidadania e vão fazer a vida muito difícil às mulheres que querem ter uma carreira e vão fazer uma vida muito difícil a quem quiser ter uma família e dizem-se defensores da família. Também não se esqueçam que a direita diz defensores da família, mas quando tem a ver com trabalho em que a família e o trabalho possam ser conciliados, aí já, pronto, esqueça lá a família fica para segundo plano, porque os patrões e o lucro e por aí fora é que importa, não é? E, portanto, nós estamos a ver que isto está tudo. E reparem em quanto tempo é que isto está a acontecer. Em março foi as eleições, em junho tomamos posse, em maio foi as eleições, em junho tomamos posse. Em 3 meses, a quantidade de ataques aos direitos e às liberdades das pessoas já foram feitos. Isto estamos só no início. E as questões laborais, por exemplo, aparecem numa altura em que estamos todos a ir para férias, em que o Parlamento está de férias, em que não há comissões parlamentares nem plenários. Foi tudo feito, a lei da imigração foi feita em 16 dias, muito depressa, muito rápido, para que ninguém consiga perceber o que está a acontecer. E quando nós chegarmos cá fora, há uma série de direitos e liberdades e garantias que já foram retiradas. Isto é a forma de governar da direita, que eu achava democrática, mas afinal não é, de mão dada com a extrema-direita. Eles querem que a extrema-direita se esvazie, mas as pessoas não vão esvaziar a extrema-direita, vão preferir o original à cópia. E a AD é uma cópia mal feita da extrema-direita, mas é uma cópia. E é isso que nos assusta, e é isso que nos leva a que tenhamos que estar muito fortes nesta luta contra o rumo que o país está a levar, porque vão ser 4 anos que vão deixar o país irreconhecível, a nível daquilo que vocês vocês têm 14 anos, daqui a 10 estão a entrar na vossa vida adulta. Se houver 2 governos da AD, eu espero que a vossa vida futura não seja aquilo que nós estamos a vislumbrar. Que não seja um mundo de trabalho desregulado, em que as raparigas não tenham o mesmo acesso ao trabalho que têm os rapazes, em que os rapazes são escravizados, em que a masculinidade tóxica toma conta da sociedade, que torna os jovens assoberbados de uma tirania da masculinidade tóxica que os leva a querer fazer coisas e a não conseguir e a ficar frustrados e deprimidos com tudo isso. E, portanto, eu não sei se me desviei do assunto, se calhar desviei, mas os conteúdos que nós estávamos há bocado a falar para nós também são essenciais e foram retirados sem qualquer problema por este governo que dizia não é não à extrema-direita, quando agora percebemos que afinal é mais que sim, nós queremos ser como vós. A senhora deputada englobou vários temas do que o governo, da ação governamental que está a acontecer, principalmente desde o início desta última legislatura, com o crescimento da Aliança Democrática e também com o crescimento do Chega. É preocupante, acredito eu, e para qualquer pessoa que acredite na democracia, tanto seja ela de direita, de esquerda, de qualquer quadrante político, saber que temos um bloco à direita com mais de 2/3 do Parlamento e com possibilidade de proceder a revisões constitucionais e com possibilidade de terminar com direitos que estão há muito tempo assegurados pela Constituição da República Portuguesa. A questão que a senhora deputada falou
da lei da imigração, dos direitos laborais, das mulheres que amamentam, por exemplo, que a senhora Ministra da Trabalho falou há uns dias, e portanto é basicamente isto que estamos a ser confrontados. Mas rapidamente fazendo um pequeno bloco aqui de política internacional para depois avançarmos para o último tema, o LIVRE foi um partido que desde o início abateu-se com a causa palestiniana, com o que está a acontecer na faixa de Gaza, com o genocídio que estamos a ver em frente aos nossos olhos, provocado por Netanyahu, e gostava de perguntar qual é a opinião da senhora deputada em relação à ação que o governo faz, que a ação dos negócios estrangeiros e da parte de política externa do nosso governo tem em relação à guerra e ao genocídio que está a acontecer na faixa de Gaza e na Palestina. Desde a sua fundação, que o LIVRE defende a autodeterminação da Palestina, ou seja, que o Estado da Palestina seja reconhecido como um Estado independente, ou seja, a solução dos dois Estados preconizado pela ONU e pelas várias associações internacionais e vários países, parece-nos ser o melhor para que os dois países vivam em paz e que se consiga um acordo de paz naquela região. É lamentável também que o governo português não tenha sido dos pioneiros a fazer o reconhecimento da Palestina, do Estado da Palestina, e nós estamos num momento em que parece que Portugal teve que, mediante a decisão da França e também de outros países, de fazerem este reconhecimento, viu-se quase, quer dizer, pensou, vou só eu vou ser ficado para trás. Portanto, Portugal ficou numa situação em que quase que foi arrastado para também, e a semana passada o ministro Paulo Rangel dizer que também queria participar, no fundo, dessa solução de paz para a Palestina. Nós assistimos todos os dias a mortes de crianças, de mulheres e bebés que nós assistimos. É uma coisa aterradora estar à hora de jantar a ver pessoas, crianças, a morrer à fome. E, portanto, a ditadura do Netanyahu é um governante de extrema-direita que o próprio povo de Israel já contesta, que já se opõe, que já pede que ele pare com o genocídio que está a fazer, inclusivamente, a pretexto de libertar reféns, exterminar um povo. O Hamas, obviamente, que é uma entidade terrorista, o LIVRE considera que deve-se fazer um acordo com a entidade palestiniana, e as próprias autoridades da Palestina também não querem que o Hamas faça parte deste acordo de paz. Porque se estiver em causa um acordo, ou melhor, se o acordo estiver em cima da mesa, tem de ser feito como já foi com o Isaac Rabin e o Yasser Arafat, que eram duas entidades que conseguiram chegar a um acordo de paz para aquela região. E, portanto, se isso foi conseguido uma vez e foi assinado um acordo entre Israel e a Palestina, é possível voltar a fazer isso e é possível que se consiga trazer paz àquela região. De forma nenhuma podemos compactuar com um regime fascista e que quer a limpeza étnica, esquecendo também que os próprios judeus já passaram por uma tentativa de limpeza étnica. Há muitos israelitas que estão do lado daqueles que defendem os dois Estados e, portanto, é chegar a esse ponto de consenso entre os dois lados, e o LIVRE está na defesa dessa solução que parece-nos que já vem tarde e que, infelizmente, estamos a assistir a um genocídio em direto todos os dias e, portanto, está na altura de talvez chegarmos a um acordo devidamente mediado pelas autoridades internacionais para que se consiga acabar com a guerra naquela região. Já passámos por vários temas, já falámos de política internacional, tivemos agora a opinião da senhora deputada e do Partido Livre em relação ao genocídio que está a acontecer na faixa de Gaza, evidentemente. Gostava de, mesmo para fazer o último tema da entrevista e depois passarmos para a conclusão, de perguntar para os mais desatentos. A senhora deputada há bocado falou do ecologista, social, europeísta, parecia quase o Sérgio Godinho, a paz, o pão, a habitação, a saúde e a educação, mas gostaria de perguntar num sentido mais
tradicional do estudo político e das ciências políticas, onde é que o LIVRE se enquadra? O LIVRE é meramente um partido social-democrata, acredita num socialismo democrático, em avançarmos para uma sociedade socialista com o uso da democracia? O que é que o LIVRE é? Eu gostava de perguntar isso. E por favor não me repita o social europeísta, porque eu acredito que isso são valores que o LIVRE desde o início, e pilares que o LIVRE desde o início deixou bastante marcados no seu partido, e com o Rui Tavares, por exemplo. Ai, que boa, Filipe, essa é muito boa. Então, o que é que o LIVRE é? Ecossocialista. É um partido do centro da esquerda. Então, aquele quadrado que vocês conhecem, onde se colocam os partidos, essa, o LIVRE está à esquerda do PS, aliás, é essa a nossa posição na Assembleia da República, entre o PS, o PCP e o Bloco. Portanto, nós estamos ao meio da esquerda, um partido do meio da esquerda, um partido que nasceu para criar pontes com os restantes partidos de esquerda para que se consiga uma sociedade progressista, ecologista, ecossocialista, porque de esquerda, não é, na verdade, e que tenha uma resposta para os problemas das pessoas. E, portanto, eu não sei se consigo ser mais sintética e mais objetiva que isto. Não sei se te agradou a resposta, se queres que eu desenvolva mais. Acho que a resposta faz sentido. O ecossocialismo é sem dúvida uma das vertentes do LIVRE, e a ideia de conseguirmos chegar a uma sociedade onde a ecologia e o planeta Terra, a natureza, a biosfera, nesse sentido, está integrada no centro das políticas públicas. Isso sem dúvida que está bastante claro nos programas do LIVRE, mas às vezes, ao mesmo tempo, também, e é o que eu tinha dito ao bocado da corda bamba, sentimos alguma dualidade em algumas ideias, ou seja, passamos, por exemplo, a questão, na minha opinião, uma questão que separa claramente o LIVRE, e que posso assumir aqui a minha opinião pessoal, faz-me ter algum receio de algumas ideias do LIVRE, é, por exemplo, a questão de quererem legalizar o lobby. Eu acredito que o lobby não é mesmo uma forma de avançar com a nossa sociedade, ou seja, temos a política nacional, e temos o espaço político, o poder político. Se nós deixarmos com que legalmente se torne possível que as empresas influenciem, que é basicamente o que o lobby significa, vamos fazer com que, na minha opinião, que é basicamente a opinião dos partidos mais à esquerda, façamos com que isso comece a acontecer muito mais, e com que isso, não com que isso comece a ser regra. E eu acredito que numa sociedade democrática, numa sociedade dita ecossocialista, isso não deveria acontecer, e portanto o LIVRE às vezes tem essa dualidade, e gostava que a senhora deputada respondesse em relação a isso. Muito bem. A questão do lobby tem um problema, que é, neste momento, não há regulamentação do lobby. Ou seja, o lobby não existe, mas existe. Todos os partidos que estão na governação têm lobbyistas, têm pessoas a influenciar as políticas do partido. Isto não precisa de ser dito, isto não tem como ser desmentido. Ou seja, há de facto a sociedade portuguesa, nós temos os oligarcas, ou as corporações, os grandes empresários, sejam dos transportes, sejam da habitação, seja dos combustíveis, da energia, eles pressionam o governo. E nós sabemos que isso funciona mesmo. O que é que nós queremos? Queremos que isto continue a ser feito assim, às escuras e de forma pouco clara, ou queremos que o lobby seja uma coisa regulamentada, que se faça de forma aberta, e que se perceba quem diz o quê e o que é que oferece em troca? Eu prefiro às claras. É como aquela questão do consumo das drogas. Isto se calhar é um paralelismo absurdo, mas eu vou fazê-lo na mesma, para vocês se perceberem. A droga é proibida. Não há. Então parece que ninguém consome. Consome. Mas então vamos regulamentá-la. Porque se eu souber o que é que está a ser regulamentado, eu vou poder, confrontar, vou poder regulamentar, vou poder ter objetivamente à vista de todos o que é que está a ser transacionado, digamos assim. A quantidade, o quê, quando, como, quem é que sofreu pressões de quê, estamos a falar do lobby outra vez, não é? Eu tenho à vista de todos a regulamentação de uma coisa que passa a ser mais possível de controlar e de gerir. E então eu digo, olha, esta medida não passou porque de certeza que foi
as grandes petrolíferas que fizeram pressão para que não fosse regulamentado e para que não se fizesse. Ou então, ao contrário, foi as empresas de energias renováveis que fizeram a pressão para que isto fosse regulamentado. Se esta questão tiver à vista de todos e for transparente, a regulamentação do lobby pode ser benéfica, porque passa a poder ser avaliada e escrutinada pela sociedade, porque está à vista de todos. Estes são os lobistas e esta é a legislação que controla o lobby. Portanto, aqui está a ser desregulada porque não existe, porque não há lei, porque nós podemos alegar influência, mas não temos como provar, e é só mais esta, se calhar, a nota que eu queria dar sobre a questão do lobby, que também é uma questão bastante complicada, não é? E também temos de saber como é que ela vai ser regulamentada. Mas, só para terminarmos o lobby, eu acho que esta questão é um debate que poderia durar horas, mas para avançarmos para uma sociedade, na minha opinião, melhor e onde a política está menos comprometida com os interesses de alguns, não era melhor, em vez de tentarmos regulamentar o lobby nessa via, tentarmos ao máximo combater o lobby com políticas de combate ao lobby, com políticas de combate ao que acontece com o escrutínio à parte interna do lobby e sem dúvida ao que acontece ao lobby entre as linhas e ao lobby não regulamentado, que aí todos nós sabemos que a senhora deputada tem razão, infelizmente. Não acha que talvez a regulamentação pudesse ser feita de uma forma a que conseguíssemos ao longo dos anos e com leis e com políticas e com programas que extinguíssemos é difícil, mas com que pelo menos diminuíssemos drasticamente o lobby em Portugal? É exatamente isso, Filipe. É exatamente isso. Ao haver regulamentação, nós dizemos aquilo que é aceito, que não é aceito, que é permitido, que não é permitido, como é que é feito, como é que é escrutinado e até onde pode ir e o que é que não pode ir. E essa regulamentação não existe. E, portanto, é necessário que ela apareça e que seja feita no sentido de, como tu querias e bem, eliminar os lobistas da questão da política. Porque, na verdade, a política deve servir para toda a gente e não para grupos económicos e favorecer uns em detrimento de outros. Concordo perfeitamente. Por isso é que tem que haver uma lei do lobby que diga o que é que pode, o que é que não pode, onde, quando e até de um determinado ponto é que se pode fazer. E o que é que já não é aceitável. Neste momento, como estamos no vazio, não existe lei nenhuma. Há aqui formas de contornar a lei e que nós não conseguimos perceber até que ponto vai a influência desses oligarcas, a influência dessas corporações no governo e nas decisões do governo. Se houvesse, imagina, esta questão da SPI não viva, isto existe porque não está a ser. Nós conseguimos perceber até que ponto o primeiro-ministro está a jogar com o vazio que existe na lei. E se não houvesse esse vazio, e se fosse claramente escrito e colocado na lei o que é o lobby e o que é que não é, ele se calhar não poderia estar a fazer o que está a fazer. Mas lá está, é uma questão muito técnica, Filipe. Se calhar nós precisávamos de mais tempo para explicar. Mas é uma questão que eu também vejo com muito maus olhos aquilo que existe nos Estados Unidos, que existe é o lobby, claro, não é? Portanto, mas aí até existe a nível de financiamento de partidos. O partido é financiado por determinados grupos económicos, quando vai governar no sentido de fazer favor àqueles grupos económicos. Não pode ter medidas ecologistas porque foram as petrolíferas que financiaram o partido. Como é que vamos agora acabar com os combustíveis fósseis na indústria e em toda a matéria que temos para legislar, se foram eles que nos deram dinheiro? Portanto, aqui o lobby está a fazer o seu papel. O que nós queremos é o contrário, é que exista uma lei que proíba determinadas influências para que seja claro, para que isto seja mesmo claro. A regulamentação do lobby tem de ser feita no sentido de não haver interferência de grupos económicos e valorização dessas posições em detrimento daquilo que é o bem comum. Mas isto dava-nos para pano para mangas, que eu sei. Não, não, perfeito, perfeito. Acho que deixou bastante clara, pelo menos, a sua posição e a posição do livro. Agora a Lara vai fazer algumas perguntas e vou deixar a Lara falar. Bom, como nós estamos a chegar ao fim da nossa entrevista, mas para não terminarmos assim, se calhar sairíamos um bocadinho das ideologias políticas e refletir um bocadinho. Também aproveito para anunciar que é o nosso novo quadro do podcast,
A partir de hoje vamos também, no final de cada entrevista, abordar os convidados umas perguntas para reflexão e também para motivação. Se calhar avançaria para as perguntas. Bom, o que tenho primeiro para lhe perguntar é o que a mantém motivada todos os dias a estar na política e também na sala de aula. O que me leva para a política e para a sala de aula são vocês. Eu adoro trabalhar com jovens. Eu vivo todos os dias a pensar que efeito vão ter as minhas políticas nos jovens que eu conheço, eu chamo-lhe os meus miúdos, não é? Vocês desculpem tratar-vos assim, mas é os meus miúdos. Eu tenho uma relação muito boa com os meus ex-alunos e com aqueles que foram alunos já há muitos anos. Eu dou aulas há 30 anos, há mais de 30 anos, e portanto o que me leva para a política é proporcionar um mundo melhor para os jovens, para as gerações futuras, obviamente para quem está agora a viver a sua vida no trabalho e na sociedade, mas é sempre com um foco muito grande na questão dos mais jovens e olhar para vós como aqueles que vão ser o futuro da humanidade e que vos queria mesmo, se olhar um dia para trás e dizer assim, eles olham para o que eu fiz e veem que eu fiz algo por eles, algo dos mais jovens, que no fundo são o futuro do país, como é óbvio. Então, acredita que há espaço para a esperança na política portuguesa? Acredita que os jovens possam ser a esperança da política portuguesa? Eu agora fiquei triste com essa pergunta também, porque foi feita uma sondagem que se fossem os jovens a votar, o Chega era governo. Então, o que é que falta? Falta a formação política nas escolas. Os jovens não vão votar num partido como o Chega se tiverem toda a informação ao seu dispor. E como eles só veem um lado e um tipo de mensagem, não conseguem ver o restante e olhar para para a restante informação e dar credibilidade. E, portanto, acredito numa educação para a cidadania política, e que era uma coisa que eu gostaria de implementar nas escolas, era a cidadania política, aquilo que vocês estão a fazer, tornar o vosso projeto um projeto que chega a todos os jovens, um projeto em que eles ouçam os partidos todos e percebam onde é que eles se encaixam, com que visão do mundo é que eles se encaixam, onde é que gostariam, em quem gostariam de votar que respondesse às suas preocupações. Eu fiz muito rápido, eu fiz uma questão, um teste nas minhas aulas antes das eleições há 2 anos e o ano passado, em que dava aos jovens formação sobre todos os partidos políticos, o que é que cada um deles defendia. E no fim pedia-lhes para fazer um teste online, um teste político, para verem que partido é que eles calhavam, porque eles iam respondendo a uma série de perguntas, concordavam com a sua forma de pensar e via-se em que partido é que calhava. E, surpreendentemente, eu diria que o Chega perderia com muita margem, ou seja, na verdade, até aqueles que dizem que concordam com eles acabariam por dizer, mas eu calhei em cima de outro partido, ou seja, eu afinal defendo outras ideias e não aqueles chavões que saem muitas vezes nas redes sociais. Deixe-me dizer que adorei essa sua iniciativa da sala de aula, peço desculpa, e que acho que devia ser implementada em todas as escolas. Se calhar acho que é isso a cidadania que devíamos colocar. E agora, para terminar, eu gostaria de lhe perguntar se a senhora deputada pudesse ser outra deputada que não fosse do LIVRE, iria para o corpo de qual deputado de outro partido e porquê também? Se eu não estivesse no LIVRE, para que partido iria? Não, se fosse outro deputado, imagina que você não era a senhora deputada Filipa Pinto, era, por exemplo, a senhora deputada Isabel Moreira. Imagino que não era você, para que deputado iria? Se fosse outro deputado, qual seria? Ok, então aí quase que acertaste, Lara. Eu acho que há 2 pessoas na política que eu admiro como mulheres e como pessoas de esquerda. Mas sem ser do LIVRE. Ok, tem que ser sem ser de livre, eu Ok. sei. Então, Sim. a Isabel Moreira é uma pessoa de outro partido que eu admiro e também tenho a Marisa Matias, que é outra pessoa que a Marisa, tá? A Marisa, Sim. que também
Pronto, de facto seriam as mais próximas das minhas percepções e das minhas ideias, sim. Acho que estamos a chegar ao fim da nossa entrevista. Primeiramente ou ultimamente, quero agradecer ao convite da senhora deputada Filipa Pinto. Foi uma honra para o projeto Jovens à Política ter aqui a senhora deputada a debater connosco e, portanto, espero que continue a correr tudo bem tanto na vida política como na sua vida pessoal e que a política e que ser deputada traga-lhe frutos positivos para a sua vida. Se quiser, pode fazer uma última intervenção. Ainda temos cerca de 3 minutos, 4 minutos e tenha ao seu dispor a última intervenção. Olhem, agradeço-vos do coração a vossa disponibilidade e o convite para virem falar com jovens. Contem comigo sempre que quiserem para falar com jovens, em qualquer ação que tenham, pode ser online, pode ser fisicamente. Se conseguirem um dia fazer, imaginem um encontro com vários deputados e queiram gravar para depois passar presencial, etc., podem contar comigo, porque, como eu disse há bocadinho, a Lara também gostou da ideia. Eu acho que é a partir da formação, da informação aos jovens, e nada melhor do que jovens a falar com jovens, para que a mensagem passe. É a forma mais fácil, porque se identificam primeiro com a pessoa que está a falar, não é um cota velho que está ali a falar, um boomer que está ali a dizer coisas, não, é um jovem. E então eles identificam-se com o que os jovens estão a dizer e pensam, se ele está a dizer isto é porque ele já estudou esta matéria, eu se calhar devia ouvir. Portanto, identificam-se muito com os jovens que falam para os jovens. Por isso eu quero-vos dar os parabéns redobrados e dizer-vos que estou disponível para vos ajudar no que precisarem e participar sempre que vocês queiram. No inverno fazer outra conversa, podemos fazer. Fizemos uma no verão, podemos fazer outra no inverno. Podemos falar de temas diferentes. Vocês pegam hoje vamos falar de ecologia e chamam pessoas de vários partidos. Hoje vamos falar de prevenção rodoviária, vamos falar de transportes. Hoje vamos falar do orçamento do Estado. Hoje vamos falar de vários temas e vocês podem contar comigo sempre que quiserem, porque eu já vos digo, falar com jovens é a minha casa. Eu sinto-me mesmo muito feliz com isso e quero vos ver, a vocês os dois e a todos os que vos seguem, no futuro, a fazer deste país um país melhor. E vou-vos dizer que confio muito em vocês os dois e no resto dos jovens que vos seguem também. Obrigado, Obrigada. senhora deputada. Acho que estamos mesmo a terminar. Agradecer a todos e todas que acompanharam a nossa entrevista e que tiveram pachorra para me ouvir e à Lara e a senhora deputada aqui a desbundar em cima de nós, mas isso não importa. Agradecer a todos. Já sabem, podem inscrever-se no nosso canal de YouTube, subscrever o Spotify, podem fazer tudo o que quiserem com as nossas redes, está tudo na descrição. Vamos também deixar o Instagram da senhora deputada Filipa Pinto para conseguirem acompanhar o trabalho diário da senhora deputada no Parlamento, na Assembleia da República, e também para entenderem melhor como é que funciona a vida de um deputado, que tenho a certeza que a senhora deputada vai ficar feliz de ter jovens a acompanhar. E é isto, acho que estamos no fim da entrevista. Agradecer a todos. Bye bye.